Você conhece Silvio Santos? Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege terceiro. Silvio Santos nasceu no bairro da Lapa, Rio de Janeiro, no dia 12 de dezembro de 1930. O apresentador de TV, ao contrário de outros tantos bilionários, começou a carreira como camelô, nas ruas da capital carioca. Em 1946, durante as eleições, Silvio Santos, com 16 anos, teve a ideia de vender capas de plásticos para títulos de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro. Ao observar o vendedor, ele descobriu o local onde se comprava o material para poder trabalhar com as vendas. A estratégia adotada foi dizer às pessoas que era a sua última capa. A tática deu certo, e com isso Silvio teve sua primeira experiência como camelô. O jovem carioca não deixou os estudos de lado e se formou em contabilidade na Escola Técnica de Comércio Amário Cavalcante, no Largo do Machado. Além da capa de plástico para documento, a caneta foi outro material de trabalho de Silvio nas ruas. Ele atuava com esperteza para fugir dos guardas de rua, trabalhava somente quando ele estava em horário de almoço na rua. A desenvoltura com a comunicação foi utilizada para chamar a atenção das pessoas na rua. Ele também utilizava moedas e barulhos como estratégias na intenção de conquistar clientes. Um dia, o diretor de fiscalização da Prefeitura do Rio chegou a abordar Silvio para impedir que ele continuasse a vender na rua. Quando percebeu que ele estudava e tinha talento para se comunicar, sugeriu que Silvio praticasse de um concurso para locutores na Rádio Guanabara. Nesse concurso estavam pessoas que se tornaram grandes personalidades da história do rádio e da televisão, como Chico Anísio, José Vasconcelos e Celso Teixeira. Eram cerca de 300 candidatos e Silvio ficou em primeiro lugar na seleção. Essa foi a primeira vez que Silvio Santos realizou uma atividade artística e em um veículo de comunicação. A primeira experiência de Silvio em um veículo de comunicação foi como locutor na Rádio Guanabara. O salário era de 1.300 cruzeiros por mês, o que para Silvio era muito pouco se comparado ao rendimento como camelô. Chegava a 960 cruzeiros em um dia. Com isso, seu tempo na rádio foi de apenas um mês. Então Silvio voltou a trabalhar como camelô. O tempo de trabalho nas ruas era de 45 minutos, já que ele vendia apenas no horário de almoço. Ele observava a forma de se comunicar de grandes nomes da época, como era o caso de César de Alencar e Heber de Bossoli. A maneira como César se comunicava e interagia com o público foi muito bem assimilada por Silvio. Em seu programa de TV, anos depois, Silvio Santos apresentou características inspiradas nos animadores de sua época. Aos 18 anos, Silvio teve que interromper o trabalho como camelô e se dedicou ao exército. Prestou serviço na escola de paraquedistas, com as folgas do exército aos domingos. Silvio começou a trabalhar de forma voluntária no programa de Silveira Lima, na Rádio Mauá. Saiu do exército e não voltou para as ruas. Porém, o salário na rádio de 2.000 cruzeiros não o satisfazia. Assim teve a ideia de vender relógios, joias, colares e sapatos sob medida em escritórios e repartições públicas. Nesse período, conciliava-se as atividades como vendedor e na rádio. Depois da Tupi, Silvio foi para a Rádio Continental, que contava com estúdios em Niterói. Nesse período, Silvio pegava a barca de Niterói para o Rio pela noite. Teve a ideia de colocar o serviço de alto-falantes na barca com a intenção de fazer propaganda de produtos de veículo. Para concretizar seu planejamento, pediu demissão da rádio e conseguiu um acordo com a loja de aparelho. Contou com a ajuda de Celso Teixeira e de seu irmão Léo. Assim, eles atuaram como locutores nas barcas por meio dos serviços de alto-falantes. Silvio ocupou o cargo de corretor de anúncios. No livro de Arlindo Silva, o apresentador da TV, conta que nesse momento ele deixou de lado o espírito de camelô e começou a explorar o seu lado de empreendedor de negócios. Após as atividades como corretor de anúncios, Silvio abriu um bar e um bingo na barca que ia até Paquetá.
Em 1950, Silvio conseguiu um cargo de locutor em rádio, mas em São Paulo a assinatura de contrato como locutor na Rádio Nacional, também situada na capital paulista, aconteceu em 1954. Foi a partir daí que Manoel de Nóbrega o convidou para ser o seu animador em um programa de grande audiência da Rádio Nacional. Em 1958, comprou o Baú da Felicidade, do radialista Manoel de Nóbrega. Na empresa, o cliente pagava carnês mensais e em dezembro recebia uma caixa de brinquedos. Era o início do que seria o Grupo Silvio Santos. Ele manteve o sistema de carnês do banco, mas expandiu o negócio e criou lojas próprias, onde o cliente podia trocar o valor pago por, além dos brinquedos, eletrodomésticos. Após vencer a concorrência pelo Canal 11, aberto por General Geisel, Silvio Santos deu início à história da emissora própria em 14 de maio de 1976. Entrou ao ar o canal Estúdio Silvio Santos, cinema e televisão conhecidos por TVS. Nesse mesmo ano, o empresário comprou 50% das ações da Record na emissora. Ele passou a exibir o programa Silvio Santos Diferente, que durou até o fim daquele ano. Ao ar pela TV Tupi, Record e TVS, Silvio consolidou um feito inédito no Brasil. Em março de 1981, o presidente João Figueiredo concedeu 4 canais a Silvio Santos. Oficialmente nasceu o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT. Na manhã de 19 de agosto de 1981, com a cobertura da solenidade das concessões, o canal de Silvio Santos entrou ao ar para todo o país. No SBT, o apresentador ganhou destaque nacional com programas tais como Qual é a Música?, Porta da Esperança e Em Nome do Amor. Em 1987, o programa de humor A Praça é Nossa estreou no SBT. Na ocasião, Silvio Santos participou ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega e relembrou as histórias que teve junto ao pai de Carlos. O programa Silvio Santos recebeu em 1993 o título de programa mais duradouro do mundo pelo Guinness Book, o livro dos recordes. Na época, o programa completava 31 anos. O Grupo Silvio Santos é o conjunto de empresas e negócios do apresentador carioca. A história do grupo começa com o registro do Baú da Felicidade, em 1959. A fortuna de Silvio Santos foi avaliada em 1,7 bilhões no ano de 2021. O primeiro casamento de Silvio Santos foi com a Maria Aparecida Vieira Bravanel, a Cidinha, em 15 de março de 1962. Ela nasceu em São Paulo em 1938 e eles se conheceram na Rádio Nacional. Da relação nasceram as 2 filhas mais velhas, Cíntia e Silvia. Com um câncer no aparelho digestivo, ela faleceu aos 38 anos em 1977. O segundo casamento ocorreu em 20 de fevereiro de 1981, com Iris Pássaro Abravanel. Iris trabalhava no Baú da Felicidade e eles tiveram 4 filhas: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Silvio Santos é descendente de Dom Isaac Abravanel. Foi um dos maiores estadistas judeus que desempenhou um papel importante na história europeia. Ao mesmo tempo, ele não era apenas um judeu leal e extremamente religioso, mas um grande erudito, comentarista bíblico e filósofo. Ele foi o último de uma longa linhagem de grandes líderes e heróis judeus da Idade de Ouro da Espanha. Abravanel nasceu em Lisboa, Portugal, em 1437. Ele estudou o Talmud, filosofia e estudos seculares, e ele foi um dos primeiros estudiosos judeus a ser influenciado pelos escritores da Renascença. Rapaziada, eu vim aqui no final do vídeo para pedir o seu like e para pedir que você se inscreva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu pretendo postar vários vídeos como esse aqui no canal. É um canal novo, fiz esses dias, mas estou me dedicando bastante para ganhar a confiança e fidelidade de vocês. Até mais. Drinking whiskey straight until I got no liver. Cold like bruh, make
make you shiver. Snatching bitches, leave you bitter. I see what I like, then I just go get her. Lady killer, get familiar, yeah. I respond to what I like. Swear this shit goes down.